E aí, pessoal, de volta. Segunda e última parte da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele texto, aquela resolução da ONU de 1948, não se esqueça disso. E a gente continua aqui no artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo do seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país e a vontade, na verdade, do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então, gente, todo governo que não tenha essas premissas não podem ser considerados governos democráticos. Para ser democrático, o cidadão, o ser humano tem direito a participar, fazer parte desse governo de alguma maneira, ou por si só, ou por representante, tem direito ao acesso a serviço público de forma igualitária e tem direito a eleger esse governo, né, por sufrágio universal, que é voto, né, que todos têm direito a um voto por pessoa, por eleições periódicas legítimas, tem que ser legítima, porque senão, né, um país como a Venezuela, por exemplo, tem eleições, mas é democracia? Lógico que não, né? Infelizmente, a gente tem eleições periódicas, mas de legítimas a gente sabe que não tem nada. Sufrágio universal, como eu já disse, todos, todos os adultos, né, em condições de voto têm o mesmo poder de voto. Votos, e esse voto tem que ser secreto. Processo, ou se não for voto secreto, tem que ser um processo que assegure a liberdade de voto dessas pessoas. O ideal é que seja processo de voto secreto. Artigo 21, aqui está falando dos direitos de primeira geração, segunda, mais à frente a gente vai falar deles aqui, porém, como eu disse, a gente não vai aprofundar, porque para a nossa prova não é necessário. Primeira geração trata da liberdade individual, tá, gente? Aqui, esses direitos de primeira geração tratava dessa liberdade individual, do direito concentrado na pessoa, nos direitos civis e políticos da pessoa. No 22, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a segurança social, o direito coletivo. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais, tá vendo? Já é uma coisa mais ampla, já visa um direito mais coletivo da sociedade, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Aí a gente está até dizendo aqui que esse 22 já trata desses direitos de segunda geração, que estão ligados ao conceito de igualdade, mais preocupado com o poder de exigir do Estado a garantia dos direitos sociais. Direitos sociais, direitos inerentes à sociedade. E aí envolve econômicos e culturais. O artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então é injusto e é errado e infringe, viola os direitos humanos, por exemplo, remuneração com distinção de sexo. A gente vê homens e mulheres recebendo pelo mesmo trabalho quantias diferentes, remunerações diferentes. Aí isso está violando o direito humano, os direitos humanos. Essa carta aqui das Nações Unidas. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de produção, proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Então, o sindicato não é coisa nova, é coisa que já existia e passou a existir lá no início, final do século XIX, porque as condições de trabalho eram terríveis, os salários nem se fala. Então, os trabalhadores se organizaram para conseguir exigir direitos, porque se não é por meio de luta, meus queridos, nunca se consegue nada. Estaríamos trabalhando em chão de fábrica ainda, dormindo em madeira dura, em cimento, recebendo o equivalente a R$ 100 por mês. É tudo na base da luta. Então, o sindicato ou os sindicatos surgiram para coletividade dos trabalhadores
né, para que eles se organizassem e, sim, legitimamente lutassem pelas melhores condições de trabalho. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Nada demais, né? Repouso e lazer, todo mundo tem direito. Não é possível que as pessoas ainda achem que a pessoa tem que trabalhar semana inteira sem repouso, sem lazer, sem nada. Todo ser humano tem direito a isso. Ó. Desde 1948 já se trata disso. E até hoje ainda há uma luta contra isso. Luta de alguns, né? Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Tá vendo como esse texto ele inspirou tantos outros, né? A gente tem aqui o ECA, com alguns artigos inspirados aqui, a nossa Constituição, muitas leis, a LDB, por exemplo, tem muita coisa inspirada aqui. Vamos lá. Artigo 26. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a educação na DUDH. Então, fique atento. Por isso que está destacado aqui, porque a educação, o nosso concurso é da educação, não é? Então, a parte da educação, então, tem um peso maior para o nosso concurso. Todo ser humano tem direito à instrução. Instrução é educação. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Vamos com calma. Quando a gente diz que a educação elementar e fundamental ela tem que ser gratuita, significa que aqui no Brasil a gente tem educação básica, certo? A nomenclatura é essa. E ela obrigatoriamente é para todos. Ela é universal e ela é gratuita. Quem quiser utilizar o serviço pago, conta própria, mas se não, tem que ter vaga para todos. Agora, a instrução técnico-profissional, que seria o nível médio de nível educação profissional técnica de nível médio, por exemplo, ou posterior, pode ser concomitante, pode ser subsequente, não interessa, também já estava previsto aqui, ó. E ela pode ser acessível a todas. Só que neste caso, ela é acessível a todos. Não quer dizer que tem vaga para todos, porque nem todos vão querer isso aqui, né? E bem como a instrução superior, que seriam as universidades, tem que ter vaga. Agora, estas baseadas no mérito, não necessariamente. Por isso que tem vestibular, né? Graus elementares e fundamentais, que, como eu disse, aqui no Brasil leia-se educação básica, que vai do 0 aos 17 anos, tem que ser gratuito. Tem que ter gratuito para todos. Instrução elementar, a gente já disse, é obrigatória. Então, elementar e fundamental, ela é gratuita e obrigatória. Técnico profissional acessível a todos. E instrução superior aí já não é acessível a todos. Tem lá, tem que ter para todos, mas baseado no seu mérito. Aqui no Brasil, na LDB, na Constituição, a gente já fala segundo a capacidade de cada um, que é a mesma coisa no final das contas. O ECA, inclusive, fala aos pais e responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Lembra lá do estudo ECA? A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana. Lembra lá que nós falamos que no nosso regulamento, a LDB fala que a educação busca a formação integral dos sujeitos, a BNCC diz isso, na sua plenitude? Então, pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Gênero de instrução, aqui seria o modelo de ensino,
aqui na LDB, por exemplo, ele fala que os pais têm direito a reconhecer e participar da proposta pedagógica. Tudo basicamente a mesma coisa. É isso que está dizendo aqui, só que com outras palavras, que é um texto muito mais antigo, né? Artigo. Aí nós temos alguns pactos relacionados aos direitos humanos que não fazem tanta diferença assim, mas é bom mostrar para vocês que por eles se inspiraram regramentos aqui que a gente tem, como o ECA, como o LDB, como a nossa Constituição. Olha só, o artigo 12.4 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, chamado também de Pacto de São José da Costa Rica. Os pais, e quando for necessário os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Tá, ele tem a convicção religiosa dele, ele pode sim. Por isso que tem escolas religiosas. Não é só aqui no Brasil que tem, não, tá vendo? Gênero, neste caso, é o que a gente disse. A proposta pedagógica dessa escola pode ser escola religiosa, tá bom? Pode ser uma escola com filantrópica, comunitária, tudo isso. Tudo isso é possível. Por isso que na LDB, na Constituição Brasileira, fala que um dos princípios do ensino no Brasil é a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Está em acordo aqui com com a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 27. Estamos quase no fim para a gente já cair para as questões, hein? Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural e da comunidade, de fruir das artes e participar do processo científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem o direito à proteção de interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica e literária ou artística da qual seja autor. Ou seja, protegendo os direitos autorais. O direito autoral também é um direito humano. Todo ser humano tem direito a uma ordem social. Aqui nós estamos falando, gente, olha, tem direito, além de participar da vida cultural, da comunidade, fruir das artes, participar de tudo, ele tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção a qual ele seja autor, protegendo os direitos autorais. Foi isso que eu disse. Todo ser humano, o artigo 28, tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Certo, nada demais, nada difícil. E, artigo 29, todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas por lei. É o que a gente diz no direito administrativo. O ser humano, o cidadão, o CPF, por assim dizer, fora do trabalho público, do setor público, fora da administração pública, ele tem direito a tudo, menos aquilo que a lei o impeça. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento do respeito, e respeito, na verdade, dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, e do bem-estar de uma sociedade democrática. É isso. Todos têm direito a suas liberdades, menos aquelas que a lei impõe. É porque senão, né, vira bagunça. Mas sim, nós como cidadãos podemos fazer tudo, exceto aquilo que a lei impede. Já na administração pública é diferente. A gente já viu lá no artigo 37 da Constituição. Todo servidor público, todo administrador público, então, deve obediência à lei, o princípio da legalidade. Nesse caso, ele só faz aquilo que a lei manda, né? E esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Finalizando, no artigo 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. É como justificar um golpe de Estado, por exemplo, utilizando uma Constituição que proíbe um golpe de Estado. É a mesma coisa. É isso que está dizendo aqui no artigo 30. Não, nenhum governo pode utilizar a Declaração dos Direitos Humanos para suplantar a própria, pelo menos os direitos que aqui estão elencados. Portanto, é isso. Porque no discurso tudo é lindo. Estamos aqui respeitando os direitos humanos e está lá, impede o voto, ou
pais frauda as eleições, ou, sei lá, tortura, né, com justificativas realmente absurdas. Ah, ele estava desrespeitando os direitos humanos, por isso estamos aqui dando corretivo. Não, não pode, proibir, totalmente proibido. Então vamos para questões, pessoal. Questões sobre a DUDH, questões da Consulplan. Não tem tantas assim, mas a gente pegou algumas. Depois a gente vai também, se focar, a gente olha outras aqui. Analise as afirmativas a seguir. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para os outros, para com os outros, em espírito de fraternidade. Lindo, maravilhoso. Lemos isso, estudamos isso, aprendemos isso nessa aula, na aula passada. Toda família tem direito e dever a prezar pelos lemas da igualdade e fraternidade humanas, acima de quaisquer dos interesses de qualquer particular. Bom, isso aqui não está na DUDH. O texto é bonitinho, mas não está. Tá? Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso aqui tá. Isso aqui tá bonitinho aí. Todo indivíduo tem direito à assistência social e à renda básica. Ok. A 1 tá, a 3 tá e a 4 tá. A 2 não tá. Embora o texto não seja feio. Então, eita, peraí. Então não temos nem opção de 3, não. Vamos ver o que eu pulei aqui. São princípios e artigos. Princípios e artigos. Ou seja, tem que estar Ctrl+C, Ctrl+V. Da declaração que se afirma em. Vamos lá, então. Então não pode ter uma, mesmo que o sentido seja igual, a gente não pode ter nenhuma palavrinha diferente, mesmo que o sentido seja parecido. A 1 a gente já viu que sim, tá igualzinho. Então, a daqui não, a daqui não. A é a e 2 ou a e 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança social. Toda família. Epa. Não, a 2 a gente já falou que não tem. Então é B, 1 e 3. É pronto. Nossa, que dificuldade. B, ué. A 3, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tá lá. É isso mesmo. A 4, todo indivíduo tem direito à assistência social e à renda básica. Então, olha que maldade. Aí eu achei maldade. Por quê? Presta atenção. Se você fizer uma síntese do que foi dito, por exemplo, com relação ao emprego, à renda, sim, tem o direito assegurado. Mas aqui na pergunta, está dizendo assim, ó, são princípios e artigos. Ou seja, a banca quer exatamente o que está escrito lá, da forma que está escrito lá. Então, letra B, sem choro. Achei assim, bem desnecessária essa questão. Esse tipo de questão dá recurso, você não tem ideia o tanto. E dependendo, a justiça pode anular sim essa questão, se a banca não. Depende do juiz, né, que for provocado. Questão 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por um comitê criado. Não, se bem que neste caso não, gente, deixa eu voltar falando besteira aqui. Neste caso só não anula porque não tem a opção 1, 2 e 3, por exemplo. 1, 3 e 4. Se tivesse, aí a situação seria mais complicada. Mas como não tem, aí você sabe que é só 1 e 3 mesmo. Aí não dá anulação não, falei besteira. Esquece o que eu falei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por um comitê criado pela ONU em 1946. O comitê foi criado em 1946, a declaração em 1948. Não esquece disso. O surgimento da DUDH se relaciona diretamente com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Marcado pelo Holocausto e principalmente, o Holocausto foi terrível e as bombas atômicas também. O amplo, então, ou seja, a Segunda Guerra foi a coisa mais atroz da humanidade. Após amplo debate, o consenso da ONU deliberou para a versão com 30 artigos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948. Tá vendo, gente? Isso aqui é um contexto que a gente já sabe, não, na prova você nem precisa ver, já vai direto para a questão. Ó. Sobre a DUDH, seu preâmbulo, aqui pediu preâmbulo, que maldade, e seus artigos, é correto afirmar que, vamos lá, vamos ver, né? Será arbitrariamente preso, detido ou exilado? Não, ninguém será. Está dizendo lá, isso aqui está errado, está caçando correto.
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Certinho. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Certinho, já temos a nossa resposta. Vamos ler o restante? Vamos! Todos os seres humanos nascem livres e desiguais? Aí brincou, né? Não, livres e iguais. Isso aqui tá errado. Também será feita distinção fundada na condição política. Não, não poderá de forma alguma ter distinção fundada em nada. Não pode ter distinção. Todo mundo é igual perante a lei, tá? Então tá aqui o erro. Também será feita? Não, não pode ser feita. Vamos ver se tem mais erro ainda nessa questão. A que pertence a pessoa, quer que se trate do território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Pois é, só de falar que tem distinção que está errada. Então já temos nossa resposta B. E vamos para 3 e vamos largar as outras para vocês responderem, né, gente? Vocês têm que treinar também. Tendo em vista... Peraí, deixa eu ver quantas questões tem. Porque dependendo a gente já para aqui. 10, 11... Ah, não, dá pra fazer 3 sem problema. Vamos fazer 3. Tendo em vista os direitos humanos, nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos da outra pessoa. Sobre os princípios e artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A maternidade e a infância têm direito a cuidados de assistências especiais. Sim, está escrito lá, a gente viu. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Vimos isso, perfeito. Tá certo. Tudo que tem um, então tá certo. É só D que não tem um. 2. Todo ser humano tem direito à instrução, certo? A instrução será gratuita, pelo menos nos elementares, nos graus elementares e fundamentais. Perfeito. A 2 também está certo, tudo que tem 2 está certo. Então ficou só a 1, 2 e 3 e 1 e 2. Vamos ver a 3 aqui. Só A e B na disputa. Todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, certo? De fruir das artes e participar do progresso científico de seus benefícios. Perfeito. Letra A. Tá tudo isso aqui na DUDH, acabamos de ver. Maravilhoso! Vamos ver na internet, vou procurar aqui. Ó, chegamos aqui na internet já. Tive que logar aqui, por isso que já fiz essa transição rápida. Já até cliquei aqui, já apareceu certo. Eu vou partir para a próxima, porque para poder logar eu tive que clicar aqui, tá bom, gente? Na verdade não tinha, mas sei lá, deu bom. Vamos para frente. Questão sobre... Ó, não dá para pegar todas da Consulplan, tá, gente? Não tem tantas assim. As que tinha eu peguei e botei lá para vocês treinarem. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, analise as assertivas abaixo, analisando, assinalando V ou F, tá bom? Todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Verdade. Isso aqui é verdade. Nem todo, nem todo, só falou nem todo lá, já está errado. Nem vou ler o resto, vou sim. Nem todo ser humano tem deveres para com a comunidade. Todos têm deveres para com a comunidade. Dado que depende dela, lá. Então, V e F, né? Estamos indo bem. V e F. Vamos ver o que nós temos aqui. V e F, VV, FF, V e F. Então, temos a D e a A na luta. O Estado é o núcleo natural e fundamental da sociedade. Não, é a família. E o indivíduo só tem direito à proteção quando integrado a este? É errado. Então, é VFF. VFV, letra A. Pronto. Todo ser humano, então a última é V, ó. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, é verdade. Inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Perfeito. Temos aqui nossa resposta. Vou até botar um zoom aqui, fica melhor para vocês. Botar um zoom ainda. Isso aí, ó. Vamos lá, vamos descendo aqui, vamos para a próxima questão. Pra treinar, né, gente? Treinar é treinar com tudo, ó. Não vai ter questão de certo e errado, não, mas vamos acertar aqui assim mesmo. Ó, e olha que essa questão aqui é para analista judiciário, hein? Pesadona, hein? A DUDH assegura a todo ser humano o direito a uma nacionalidade e veda a sua supressão arbitrária. Perfeito, certíssimo. Vamos para frente. Não tem erro. Ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela organização. Gente, parece que eu estou treinando para a prova, como se eu fosse fazer a prova. Esqueci que eu estou dando aula. É isso mesmo, gente. A gente fala lá na DUDH que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, tá? E lá proíbe também que essa nacionalidade seja tirada da pessoa de forma arbitrária. Tem meios legais para isso. Quando falar de forma arbitrária, é ilegal, tá bom? Tô passando direto aqui como se eu tivesse eu treinando. Coisa feia.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso aqui é para vocês virem, é aqui que a gente tira ponta, aqui que a gente ganha nota para valer e vai ser feliz. Tomara que tenha pelo menos uma questão, né, gente? Foi adotada pelas Nações Unidas em 1948 como objetivo de garantir a dignidade de todos os seres humanos. Qual dessas afirmações está de acordo com os princípios dessa declaração? Todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Verdade, tá certo. Tá caçando a certa mesmo, gente? É. Todos têm direito a trabalhar, mas sem garantia? Lógico que não. Todos têm direito à educação, mas só até a conclusão do ensino médio? Não, lógico que não. Lá fala que até nos níveis mais superiores, segundo seu mérito, claro. E elementares, aí sim, para todos, gratuito e para todos. Todos têm direito à saúde, mas apenas com pagamento de impostos elevados. Não, aí brincou, né, gente? Tá vendo, gente? É esse naipe aí de questão que vocês vão ter. Nada demais. Nada que vá arrancar o cabelo, não. Pelo contrário. Aqui é para ser feliz. Mais uma questãozinha. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabelece ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, ao preconizar certos direitos universais do homem. Nesse passo, a referida declaração assegura a todo ser humano, dentre outros, o direito à vida, ressalvada a pena de morte. Não. Você viu a palavra pena de morte no estudo? Não, tá errado. A vida, liberdade e segurança pessoal. Pronto, certinho. A igualdade perante a lei, sendo possível a distinção em razão da nacionalidade. Não, nenhuma distinção. Igualdade perante a lei, sem distinção alguma. A igualdade perante a lei sendo possível distinção. Não, tá errado. Letra B. Acabou a conversa. Mais uma? Só mais uma? Bora. Certo ou errado? Não tem questão certo ou errado na nossa prova, mas só para treinar, né? Vamos ver até o nível da prova. Ó. Técnico judiciário. Concorrido pra caramba. A primeira afirmação histórica dos direitos humanos coincide com a internacionalização desse direito, materializada por meio da DUDH, também denominada Declaração de Paris, no contexto da criação da ONU. Ah, não, Declaração de Paris? Não, está errado. Esse tipo de questão não vai cair não, tá, gente? Está errado. Ou não, está errado? Claro que tá. Bora pra frente. Esse tipo de questão não cai na prova não, tá? Pode ficar tranquilo. Essa daqui tem chance, ó. Qual dos seguintes documentos internacionais é considerado um marco fundamental da história dos direitos humanos, estabelecendo direitos civis e políticos básicos para todos os indivíduos? Pronto, Constituição, não. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, não. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, não. Declaração Universal dos Direitos Humanos. As questõezinhas assim, gente, é de deixar feliz, né? A última, agora é a última mesmo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por um comitê criado pela ONU em 1946. O surgimento da DUDH relaciona-se diretamente com os acontecimentos da Segunda Guerra. Não, peraí, não, já fiz essa questão. Vamos lá. Essa daqui, inclusive, é da Consulplan, tá vendo? Tá lá. Vamos à última aqui, ó. Última. Declaração, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11, item 1, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual se tenha sido asseguradas as comprovações de averiguações? Não. Presenças de familiares durante a reclusão? Não. Implantação de soluções para o caso? Não. Contribuições de magistrados? Não. Garantias necessárias à sua defesa? Sim. Pronto, respondido. Finalizada a nossa aula de hoje. DUDH é tranquilo, gente. Viu? Tranquilo. Dá mais uma lida no material. Faça as questões que estão na plataforma. E bons estudos. Grande abraço.